A implementação das funcionalidades de uma rede de computadores, ela é bastante complexa. Se vocês imaginarem diversas aplicações abertas em um determinado computador sendo executadas utilizando a rede, quando eu recebo um dado, para qual dessas aplicações eu devo entregar esse dado? Quer dizer, como endereçar essas aplicações dentro de um mesmo computador? Ao mesmo tempo, quando eu envio uma informação, como fazer para que essa informação chegue ao destino correto? Como fazer o roteamento dessa informação através da internet? Como fazer para identificar entre dois computadores ou entre uma rede local para qual placa de rede eu devo enviar uma determinada informação? Devo mandar algum dado, algum pacote? Como eu devo fazer para representar os bits através de sinais elétricos? Como representar esses bits através de sinais de micro-ondas? Ou seja, a implementação da rede é bastante complexa. Então, para que se possa compreender melhor e para que se possa implementar isso de uma forma mais adequada, se resolveu estruturar essas funcionalidades todas em uma estrutura e uma arquitetura de camadas. Cada camada, então, realiza um conjunto de serviços específicos para que se possa, então, utilizar a rede. Ao mesmo tempo, essas camadas elas devem ser independentes nas suas funções, permitindo então uma flexibilidade de trocar uma camada por uma outra camada equivalente. Ou seja, eu posso, por exemplo, trocar uma placa de rede com fios por uma placa de rede sem fios, sem precisar trocar o meu navegador. Ou seja, o meu navegador, ele não importa para ele qual placa de rede eu estou utilizando num determinado momento. Então, eu tenho essa estrutura de camadas, onde uma camada é independente da outra. Cada camada fornece serviços para a camada superior e utiliza os serviços da camada inferior. Tanto os serviços como a comunicação entre as camadas superior e inferior devem estar muito bem padronizados, de forma a eu poder trocar de implementação da camada. Ou seja, uma placa de rede de fabricantes diferentes, ou trocar um sistema operacional por outro sistema operacional, ou trocar um navegador por outro navegador, um cliente por outro cliente, de forma a continuar utilizando os mesmos serviços. Então, eu preciso ter independência e padronização muito fortes. Bom, outro aspecto importante é que cada camada tem como objetivo se comunicar, trocar informações com uma camada de mesmo nível equivalente. Para que se possa entender essa estrutura, vamos fazer uma analogia onde nós temos um cliente e um fornecedor. O cliente está definindo, está confeccionando um contrato que ele deve encaminhar ao fornecedor. Então, esse cliente vai redigir o contrato e vai repassar esse contrato para a sua secretária, por exemplo. Então, existe um canal de comunicação, uma interface de comunicação entre o cliente e a secretária, para que ele passe esse contrato para ela. Bom, a secretária, então, vai fornecer o serviço de organização de documentos. Mas o interessante é que ela não lê o contrato. As cláusulas do contrato não interessam a ela. Ela simplesmente vai pegar aquele contrato e vai tratar aquele contrato de forma a organizar ele, colocar dentro do envelope e identificar, por exemplo, remetente, destinatário do contrato. Então, o contrato recebido vai ser tratado por ela até ficar pronto para ser encaminhado. Mas não é a secretária que vai encaminhar esse contrato. Na realidade, ela vai utilizar um serviço de uma outra camada. Ela vai utilizar, por exemplo, o serviço dos Correios. Então, os Correios eles fornecem um serviço de transporte de envelopes. O Correio também não vai ler o contrato e não vai ler todas as informações que existem no envelope. Ele simplesmente vai ler o destinatário e vai encaminhar para a agência de correio mais próxima daquele destinatário. Então, o correio não lê o contrato, não lê os dados que não sejam o endereço de destino. Então, aquele envelope vai ser entregue no correio destinatário e um correio fala com outro correio através de um protocolo. Ou seja, existem regras de comunicação entre esse nível correio que fazem com que a informação, com que os dados, com que no caso o envelope, chegue até o destino correto. Bom, o correio então vai entregar para a secretária do destino, né? Então aqui nós vamos ver que os dados que a secretária original lá do cliente escreveu vão ser lidos agora, vão ser interpretados somente pela secretária destinatária, ou seja,
Ao destinatário interessa interpretar e ler aqueles dados que foram enviados pela camada de mesmo nível. Ao final, então, do tratamento dessas informações, a secretária entrega, então, à camada destino, ao fornecedor, o contrato. Então, quem lê as cláusulas do contrato, quem lê o contrato, na realidade, é o fornecedor no destino. Então, aqui a gente consegue ver que cada camada fala, escreve dados que vão ser interpretados, se comunica com a camada de mesmo nível no destinatário. Isso é assim que funciona a rede, né, a arquitetura de camadas das redes de computadores. Cada nível possui suas funções, realiza suas tarefas, para que a camada de mesmo nível no destinatário interprete essas informações, esses dados, e realize, então, as tarefas que devem ser realizadas. Então, como eu falei anteriormente, uma camada ela pode ser substituída sem causar prejuízo à comunicação, desde que essa camada forneça exatamente os mesmos serviços. Por exemplo, nesse caso em que nós estávamos vendo, eu posso substituir o serviço dos Correios por um serviço de teleentrega, por um motoboy, por exemplo. Então, vai acontecer exatamente a mesma comunicação. Para o cliente e para o fornecedor, essa troca de Correios por uma teleentrega é totalmente transparente. Eles não ficam nem sabendo que isso foi feito, né? Então, é uma estrutura de camadas independentes com as suas tarefas bem definidas. Bom, e nas redes de computadores, como é que isso funciona? A primeira estrutura de camadas criada foi o TCP/IP. Isso foi lá na década de 70. Depois disso, na década de 80, a ISO, né, a International Standard Organization, a mesma que faz a ISO 9001, ISO 9002, assim por diante, ela resolveu pegar o TCP/IP e reestruturar o TCP/IP de uma outra forma, de uma forma em 7 camadas. Então, o TCP/IP ele possui 4 camadas e o modelo de referência OSI, o MR-OSI, possui 7 camadas. Na prática, continuamos usando o TCP/IP, não se usa o MR-OSI, mas a organização feita no MR-OSI permite que se estude as camadas de uma maneira bem mais didática. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou explicar para vocês o MR-OSI e depois, com todas as camadas bem definidas, a gente parte então para a explicação do TCP/IP, que é o que se usa na prática.